tal. O próximo item que a gente tinha comentado é o microprocessador, o nosso IC001, também conhecido como como M306V5ME 109SP. Então a gente vai falar aí sobre os principais pinos do microprocessador. Bom, pino 1, pino de V-Pulse. Esse pino de V-Pulse é a entrada de pulso vertical que é gerado pelo IC Jungle. Então, conforme destacado aqui em verde, a gente pode ver aí essa forma de onda, demarcando aqui em azul. Então, a gente tem aí uma forma de onda com uma frequência de 60 Hz aproximadamente. Então, por causa do vertical, tem aí uma amplitude de pico a pico mais ou menos de 4,4 volts. Para que serve esse V-Pulse? Esse V-Pulse ele é utilizado para posicionar o on-screen na tela. O micro ele tem que saber onde que ele vai colocar o on-screen, onde que ele vai colocar o PIP na tela. Para isso ele precisa aí das amostras aí tanto do vertical quanto do horizontal. Então o Jungle manda esse pino de V-Pulse para o microprocessador. V-Pulse, que a gente verificou agora, e no pino 2, o pino de H-Pulse. Então vocês podem ver, conforme estou destacando aqui com o quadrado verde, uma amostra aí do pulso de horizontal. Então vocês podem ver aí a frequência, né, de trabalho de aproximadamente aí 15.750 Hz. Esse sinal é o mesmo do HP Protect no pino 33 do IC Jungle. Então que a gente tinha comentado, né, pino 33 que faz também a parte do monitoramento do pulso de saída de deflexão vertical. Horizontal, desculpa. Ele é obtido, né, através de uma amostra da saída horizontal do televisor. Sem esse sinal, tanto o do vertical quanto o do horizontal, não vai aparecer o on-screen ou o PIP na tela. Bom, pinos 4 e pinos 16, então foi comentado no módulo 1 a respeito aí das alimentações. Então, vocês lembram, né, da alimentação de standby, que passava por um regulador. Qual que era esse regulador? É esse que eu estou destacando em verde, o IC6008. Então, tinha 7,5 volts aqui na entrada dele, então saía com 5 volts. Esses 5 volts é responsável por alimentar o microprocessador nos pinos 4 e 16, desculpa. Então sempre tomem cuidado com essas linhas de alimentação. Antes de estar trocando o regulador, né, se tiver algum defeito na linha 5 volts, por favor, verifiquem a linha aí de VCC. Então vocês lembram que tinham zêneres aí na linha, tinham capacitores, então sempre fiquem atentos. O que mais que a gente tem de pinagem? Nós temos o pino 10 é o pino de Cirques, então já conhecido aí de todos, né? É a entrada do sinal proveniente lá do sensor de controle remoto. Então esse pino 10 do microprocessador, ele vai receber aí informações referente ao IC1001. Então se você verificar aí no pino 10 do microprocessador, com a ajuda aí do osciloscópio, você vai ver aí um trem de pulso, né, com nível DC de 5 volts e um sinal que tem uma amplitude aí de pico, uma tensão de pico a pico de 5 volts. Então se você não verificar aí um trem de pulso quando controle remoto, alguma tecla do controle remoto acionado, essa linha de Cirques ela pode estar com algum problema. Pino 12 também foi comentado nos módulos anteriores, que é a parte do reset, né, do microprocessador. Então o reset é feito através do pino
12, então ele é feito em nível alto. Nível alto porque não tem nenhuma barra, né? Se fosse nível baixo, teria uma barra em cima do reset. Então, nesse caso, ele é feito em nível alto. É feito por quem? Ela é feito pelo IC002. Então, logo após o micro ser alimentado, a mesma tensão que alimenta o micro, ele também vai alimentar aí o IC002 através do pino 5, ele vai liberar o pulso de reset que vai lá para o microprocessador através aqui do pino 4, conforme destacado aqui com a seta verde. Então essa seta ele vai entrar aqui no pino de reset. Reset também, pessoal, existe circuitos de proteção em cima dessa linha, então sempre verifique aí capacitores, Zeners que tiverem na linha. Pinos 13 e 15, o que eram esses pinos 13 e 15? O X-Out, X-In, ele é o oscilador do microprocessador. Então a gente pode ver, conforme destacado aqui em amarelo, tem um cristal aí de 10 MHz. Então essa é a frequência de trabalho do microprocessador. Além desse oscilador de 10 MHz, a gente tem um outro oscilador no microprocessador. Agora não é mais um cristal, ele é composto aí por capacitor, indutor, resistor, que é o oscilador responsável pela geração do on-screen display. Então, se não tiver oscilando aqui entre os pinos 17 e 18, a gente não vai ter o on-screen display na tela, nem o on-screen, nem o PIP. E se a frequência de trabalho deles também estiver alterado, por causa aí dos capacitores, resistores, ele pode estar com a imagem deslocada. Então ela pode estar deslocada tanto para a esquerda quanto para a direita, dependendo aí da variação que tiver em cima aí do oscilador, quer dizer, nos pinos 17 e nos pinos 18. Pino 20, YS, que sinal que é esse? Esse sinal é enviado para o IC301, IC para o apagamento do local onde será inserido o on-screen display, ou PIP. O que isso quer dizer? No lugar onde vai ser inserido o on-screen, a gente vai ter que fazer o apagamento. Então a gente vai ter que apagar a imagem onde vai ser inserido o on-screen, onde vai ser inserido o PIP. A gente vai ter que tirar a imagem. Então essa informação é enviada através desses pulsos, né, para o IC-Jango. Então tem aí amplitude de 6,36 volts pico a pico. Bom, temos o sinal também de YM, no pino 21. O que é esse sinal de YM? A máscara de fundo da função menu. Então toda vez que você aperta o menu, a tela não fica meio escura no fundo, ela fica meio cinza. Então, essa máscara de fundo, o que ela faz? Ela reduz o contraste do sinal de RGB quando for inserido o on-screen display na tela. Então, o microprocessador ele envia esse sinal aqui, conforme destacado em verde. Pino 23, NVMe-WP. Então, ele é responsável pelo carregamento da NVM, que é a memória não volátil. Quer dizer, responsável pelo carregamento da memória do IC003. Pinos 24 e 27. Pinos 24 e 27 é a linha de comunicação bidirecional do microprocessador, né? Pino 24 é o clock, pino 27 data, entre os demais ICs. A linha de comunicação entre o Tanner, o micro, o Jango e assim vai. Além dessa linha de data e clock 24 e 27, a gente tem uma outra linha de data e clock, os pinos 25 e 26. Essa linha de comunicação é exclusiva, então exclusiva
com a memória, com o IC003. Então, em cima dessa linha de data clock, só tem a comunicação entre memória e microprocessador. Pinos 28, 29 e 30 RGB. Então, é o sinal de saída de RGB do On-Screen Display para o IC Django. Então, é o Django que libera, né, pessoal, o sinal de RGB lá para a placa C. Mas o sinal de RGB proveniente lá do On-Screen é liberado pelo microprocessador. Então, pinos 28, 29 e 30. Vai ser liberado lá para o IC Django, aí o IC Django vai liberar os sinais de RGB que vai lá para a placa C. Pinos 39 e 40. AFT. O que significa AFT? Automatic Fine Tuning, quer dizer, sincronia fina, né? Sincronia fina automática. Então, ela é a entrada do sinal de AFT. Então, a gente pode ver que tem duas entradas, né? Pino 40 é o sinal de AFT para o planner principal, esse planner que eu estou destacando aqui em verde. E temos também o pino 39, que é a entrada de AFT do subtanner, conforme eu estou destacando aqui em vermelho. Então, esse sinal de AFT são níveis de tensão. Pinos 41 e 42 é responsável aí pelas entradas das teclas do painel frontal. Então a gente tem aí as teclas do menu e as teclas do painel frontal. Então volume mais, volume menos, canal mais, menos, e assim vai. Temos os pinos 43 e 44, que é o H5 sub e H5 main. Então, a entrada do sincronismo horizontal do plano principal, que vai ser no pino 44, e a entrada do sincronismo horizontal do plano do PIP, que vai entrar aqui no pino 43. Pino 45, não preciso comentar mais nada, né? A parte é o pino de entrada da proteção de zero cross, então ele fica monitorando aquela forma de onda quadrada proveniente lá da placa GK. Pino 48 também é a parte do circuito de OCP, então a gente comentou agora no início desse módulo 3, que é o pino de sensor de sobrecorrente. Pinos 59 e 49, né, desculpa, e 50 é o subtemute e temute. Então é o mute do planner do PIP e mute do planner principal. Pino 51, AGC mute. O que é AGC? É o Automatic Gain Control, então controle automático de ganho. Só que isso aqui é o mute do AGC do planner principal. Então o mute do AGC é feito aqui no pino 51 do microprocessador. O que mais que a gente tem de pinagem? Já está acabando as pinagens do micro, pessoal. Pino 52, mute. Esse pino 52, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mute do áudio das entradas de áudio e vídeo e do IC400, o nosso IC processador de áudio. E finalmente, a última página aí, descrição de pinagem do microprocessador, nós temos pino 53, Power N, que é a entrada do teclado de power do televisor. Então aquela tecla do televisor, no caso tanto da FS 100 quanto da FS 105, toda a linha aí do chassi B5D, tem essa linha de Power N. O mais que a gente tem? Pino 55, a mute, é o mute para o IC de saída de áudio da placa GK. Então você lembra lá do PDA, que está no módulo 1 que a gente comentou. Então, mute para o IC de saída de áudio. Pino 56, WUV, então switch, então chaveamento do sinal de vídeo de Y e V, né, que a gente fala, para a seleção de entrada
do IC Jungle, R-Y, B-Y e Y, então a parte de vídeo componente. Pino 57 é o pino de chaveamento de seleção no seletor de antenas, então anti-switch 1. Pino 59 e 60 são os LEDs, né, M-Power LED e Timer LED. Então é o pino de acionamento dos LEDs de Power e Timer, então aquele LED que informa que o aparelho está aceso, o Timer, né, que informa lá principalmente circuitos de proteção que estão sendo acionados, né, OCP, OVP, Zero Cross e assim vai, que a gente explicou aqui no módulo 3. Pino 61 é o pino de acionamento do circuito da bobina de Gauss desmagnetizadora. E finalmente o pino 62, que é o nosso conhecido pino de O-relé, é o pino de acionamento da fonte principal do televisor. Então ele vai acionar lá o transistor de main relé, que depois vai fazer o acionamento lá do RY600, vai passar pela ponte retificadora, alimentar o IC600, né, MCZ361D, que vai ser responsável por gerar aí a oscilação, e depois, através do transformador, ele vai gerar as tensões lá de mais B, 9 volts, 5 volts, e assim por diante. Então, pessoal, a gente acabou aí de comentar os principais pinos do microprocessador. Então, comentamos sobre o microprocessador, agora a gente vai falar um pouquinho aí novamente, né, de pinagem, agora do IC Jungle. Então, vamos falar da parte de circuitos de vídeo. Nosso IC Jungle é o CXA2155S. O que o Jungle ele faz? Ele é o responsável ele é o processador de sinais de luminância e crominância, processador de sinal de vídeo composto, processador de sinal do vídeo componente. Ele tem a parte do oscilador vertical, né, o pulso de HD, oscilador vertical, VDP, VDN, né, VD mais e VD menos, oscilador do modulador de velocidade, tá, VM, proteção de sobretensão. Então vocês lembram, né, que o micro ele recebe essa informação proveniente lá do IC501, que nem a gente comentou nesse módulo 3, que vai informar através do barramento de data e clock ao microprocessador que houve algum problema aí de sobretensão. Faz o processamento PAL-M, PAL-N e NTSC. Então o manual no módulo anterior ele comentou, né, sobre os 3 cristais que existem, né, tanto o PAL-M, PAL-N e NTSC, na hora que ele foi comentar sobre o Combi Filter. Temos a parte do processamento do sinal de PIP, processamento do sinal do On-Screen Display e chaveamento das entradas de vídeo. Então vamos começar falando aí sobre as pinagens. Então vamos falar sobre as entradas de vídeo, entradas de sinal. Então nós temos no pino 1 sinal de VBSS, que é a entrada do sinal de vídeo composto do tuner, do PIP, né, subtuner. Nós temos também a entrada do tuner principal, que é o pino 3, é o pino CVB-S4, então a entrada do sinal de vídeo composto do tuner principal. Pino 5, a gente tem o pino de CVB-S3, é a entrada do sinal de vídeo composto traseiro, né, traseiro. No pino 7, CVB-S2, a gente encontra o sinal de vídeo composto frontal, vídeo 2, então localizado no painel frontal do aparelho. Pino 9, CVB-S1, é a entrada de sinal de vídeo composto da entrada de S-vídeo, né, e da entrada de vídeo composto. E agora um pino muito importante, né, pessoal? Pino de ABL, é a entrada de nível de ABL. O que é o ABL? A tensão de correção de ABL, ela diminui quando o brilho da cena aumenta. Então, ela corrige aquele respiro, né, conhecido aí de vocês. Ele faz com que a tela ela não diminua ou aumente aí com a variação de brilho. Então, a tensão de correção de ABL, ela diminui quando o brilho da cena aumenta. A mesma utilizada aí para prevenir variações
bruscas de brilho, preservando aí o CRT. A alimentação do pino 11 do flyback, pino aí de ABL, conforme destacado com a bola vermelha, é feita através aí dos resistores R546 e R547 ligados em série à linha de mais B. Então, só vou explicar aqui rapidamente, depois eu abro o esquema para estar mostrando mais detalhadamente para vocês. Então, com o aumento do brilho da cena, a corrente do flyback aumenta, aumentando assim a queda de tensão em cima dos resistores, diminuindo a tensão no pino 11 do flyback. Essa tensão é aplicada ao pino 10, o pino de ABL, entrada em nível ABL do Django. Essa correção é feita em transmissões com momentos de brilho muito intenso, levando esse Django a atenuar os níveis de brilho na saída RGB. Então, abro um esquema, que está localizado na placa A. Vou partir aqui do nosso flyback, o P503. Então, o flyback a gente tem aqui o pino de ABL, a gente tem aqui um resistor de R580, ele passa aqui por essa linha. Então tem o divisor resistivo, né, que a gente tinha falado, o R547, o R549. Se a gente for seguir esse ponto, né, pessoal, aqui, ele vai ser ligado lá para o pino 10 do IC Django. Então, o pino de ABL. Toda vez que o flyback, quando apresentar curto, se eu tiver que trocar ele, dá uma olhada depois na linha de ABL, pois os componentes aqui na linha de ABL, eles costumam alterar o que? O resistor R580, né, um resistor alto, um resistor acima de 100K, costuma ter o seu valor alterado. Esse resistor aqui, o R549, o resistor 4K7, ele também altera de vez em quando. Se a gente for seguir aqui na linha, aqui ele vai para o Django e aqui, essa parte, ele vai lá para o circuito do pin. Então a gente tem aí um resistor chip, um resistor R515. Então esse resistor você pode ver que está com asterisco. Asterisco porque ele varia de acordo com o aparelho. Então tem aparelhos que usam resistores aqui de 12K, outros de 18K. Então sempre dá uma olhada também nesse resistor se ele não está alterado. E também no capacitor C521. Ok, pessoal? Então esses são os componentes que geralmente alteram a linha de ABL. Então, pessoal, voltando à linha de ABL, o que nós encontramos também? Nós encontramos um resistor de 33K, que está ligado aqui na linha de mais B, então sempre verifiquem ele também. E o que vocês estão verificando de diferente aqui? A gente tem aí resistores RM. O que seriam resistores RM? Seriam resistores de precisão. Então, por favor, fiquem atentos, né, quando tiver escrito RM. Não coloquem aí qualquer resistor aí que tiver no mercado. Tem que ser resistor de precisão, ok, pessoal? Então, linha de ABL foi explicada. Eu vou voltar aqui à nossa apostila. Então, dando prosseguimento à pinagem do nosso IC Django. Então, pinos 11 e 12, C1, Y1. Então, é a entrada de sinal de croma e dominância da entrada de S-Vídeo. Temos também pino 16, VTM. É o pulso vertical para o posicionamento do OSD e do PIP na tela. Pino 17, non-out. Saída sinal de vídeo composto para monitoramento e Combi Filter. Pinos 20 e 22, Combi C e Combi Y, são sinal de croma e luminância provenientes lá do Combi Filter, o IC302, conforme comentado no módulo 2. No módulo 2 não, desculpa pessoal, no módulo
vai ser comentado no módulo 4, a parte do Comb Filter. Bom, temos no pino 24 PIP Out, é o sinal de vídeo composto para o processamento na placa do PIP. Pino 26, sinal de EW, o sinal de parábola, utilizado lá na correção de pincushion. Pinos 28 e 29, VDN, VD+, VD-, né, o sinal drive vertical, positivo e negativo para o circuito de saída vertical, lá o IC561. Pino 31, VM Out, é o sinal de correção para o circuito modulador de velocidade e detector de falha de deflexão vertical. Então, proteção de PROT, né? Pino 33, HP Protect, é o pulso horizontal, né? A amostra do pulso horizontal, de saída horizontal e proteção de sobretensão. Pino 34 é o driver horizontal para o circuito de saída horizontal, então aquele pulso de HB. 36 IK, então a entrada do sinal de K para o circuito de AKB. Então esse circuito de K, ele monitora aí o consumo de corrente de cada catodo do cinescópio para que ele possa ajustar os níveis de RGB, mantendo um light balance perfeito. Pino 37, 38 e 39 são as saídas de RGB, então sinal do vermelho, sinal do verde e sinal do azul, que vai lá para a placa C do cinescópio, localizado lá no pescoço do cinescópio. Pino 40, YS2 e YM, é o sinal de apagamento e máscara de fundo para inserção do USB, então, conforme a gente comentou lá na pinagem do microprocessador. Pinos 41, 42 e 43, a entrada dos sinais de RGB provenientes do OSD. Então o microprocessador ele enviava, né, apenas no caso do OSD, né, que ele envia os sinais de RGB. Pinos 46, 47 e 48, PIP, Y, CR e CB. Então a entrada do sinal de vídeo componente processados lá pela placa do PIP. E por último, nós temos aí pinos 50, 51, 52, então DVD Y, CR, CB, entrada de sinal de vídeo componente proveniente da placa do processamento do PIP. Pinos 55, 56, 57, então são os cristais que já foram explicados no módulo 2, então cristal para o PAL-M, cristal PAL-N, cristal para o NTSC. Só fazendo uma correção, pessoal, não é o módulo 2, a parte do oscilador PAL-M, PAL-N e NTC vai ser explicado no módulo 4. Pino 59, o subcarrier, então a frequência de subportadora de cor, FSC, e finalmente pino 60 e 61, que é a linha de comunicação bidirecional de data e clock, que ele vai se comunicar aí com os outros ICs. Então, está aí, a gente encerra agora o módulo 3, então explicamos todos os circuitos de proteção, explicamos aí, falamos, né, de pinagem do microprocessador, pinagem do IC Django. Então agradeço aí a participação de todo mundo, ok, pessoal? Então agradeço aí a participação no módulo 3 e espero que vocês participem também do treinamento módulo 4. Obrigado a todos.